Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. Eu tenho certeza que você vai curtir o tema de hoje. Nós vamos falar sobre carreira. Melhor ainda, nós vamos falar sobre a sua carreira. E para a gente entender mais sobre esse tema e como nós podemos cuidar da nossa carreira, trouxemos uma especialista no programa de hoje. Eu me refiro a Cláudia Klein, que é especialista em transformação profissional e coach. Cláudia, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Cláudia Klein, eu disse que nós estamos aqui para olhar para a carreira das pessoas, mas também falei que você é uma especialista em transformação profissional. Perfeito. O que é esse conceito? O conceito de transformação profissional tem exatamente esse foco da trajetória profissional, que é o que você está dizendo de carreira, e é apoiar as pessoas na reflexão, na identificação e na movimentação em direção a um objetivo profissional. Ele pode estar mais perto ou mais distante, pode ser mais simples, entre aspas, ou mais significativo, mas todos são transformações. O que nos leva a pensar numa transformação profissional? O que nos posiciona no momento da carreira em que nós queremos ou desejamos fazer isso? Sonho, descoberta, frustrações com a situação atual, porventura, necessidade, intenção, novas habilidades, novos contextos, a descoberta de novas possibilidades, novas relações que a gente começa e abre novos horizontes. A transformação está sempre muito ligada a sonhos, desejos e vontades, né? Algo que está lá no futuro, mas que eu começo a fazer agora. E geralmente ela ocorre por um desejo meu ou ela ocorre por uma necessidade que o mercado gera para mim? O mercado pode apresentar uma necessidade, um contexto que te gere a necessidade, mas a transformação, né, com o conceito que eu trabalho, ela só acontece no momento que você desejar. Esse desejo pode ter sido despertado, sim, por uma questão de necessidade que o ambiente impôs. Mas dentro daquele contexto, o que você deseja, o que você quer, para poder até enfrentar aquele contexto. É com isso que a gente trabalha, porque eu trabalho com o indivíduo, não com o contexto. Até você falou aí, ó, com o conceito que eu trabalho, porque ele se diferencia de outros conceitos quando a gente trata de transformação profissional? Eu trabalho muito com a responsabilização do indivíduo por essa trajetória. É óbvio que eu ofereço e sou uma espécie de meio, de método, né, de provocação. Eu estou lá como uma facilitadora, uma apoiadora, mas dentro do conceito que eu trabalho há uma responsabilização muito grande do indivíduo por aquilo que ele quer. Muito grande. Porque eu preciso querer mudar. Exato. Não adianta o mercado me levar a mudar, a empresa querer que eu mude se o indivíduo não estiver envolvido nesse processo, engajado nessa ideia. Exatamente. Ele pode até passar a fazer algo diferente se alguém mandar, o mercado mandar, a empresa definir. Mas a transformação dele fazer aquilo com autenticidade, com profundidade, com satisfação, somente se ele desejar. Tá, quando nós falamos aqui da transformação profissional, necessariamente nós estamos revendo ali a carreira que nós estamos realizando ou é só um desenvolvimento natural que pode ocorrer dentro da carreira? Então, exatamente, o conceito de carreira mudou muito. Antes a carreira era muito relacionada a um plano onde você definia os steps a vir, né? Era muito relacionada a cargos, posições. E o conceito de carreira, né, a gente vem trabalhando de uma forma mais ampla. Passa a ser, na verdade, a soma de todos os movimentos verticais, representando aí promoção e crescimento, ou horizontais, representando mais desenvolvimento, que o indivíduo tem ao longo de toda a vida. Então, a carreira passa a ser a soma disso tudo. E aí, então, assim, ao pé da letra, não seria mais falar de mudei de carreira. Fiz uma mudança na minha carreira. Como se fosse uma atualização do conceito. Até porque também me parece assim, as oportunidades de carreira estão se ampliando cada vez mais. O que pode parecer uma contradição quando a gente ouve muito se falar em carreiras que estão terminando e desemprego. Mas as oportunidades de carreira vão se ampliando, porque a gente vê profissionais de determinadas áreas atuando em áreas completamente diferentes. Aliás, nós temos aqui
diante de nós uma referência. Exato. Você se graduou na área de estatística. E você está cuidando de pessoas. Exatamente. Quando todo mundo achava que você ia cuidar de números. De probabilidade. De probabilidade. De certa forma, eu cuido de probabilidade relacionada a pessoas, né? Quais são as possibilidades. É melhor trabalhar em números do que com pessoas? Ou melhor trabalhar com pessoas do que em números? Não, eu não ousaria responder isso, mas é muito bom trabalhar com pessoas que entendem que existem possibilidades e precisa de esforço, e aí a gente pode brincar com a parte numérica para chegar lá. Agora, voltando ao tema que eu estava abordando com você, então, quer dizer, hoje sim, nós temos mais oportunidades dentro de uma carreira, mais do que tínhamos no passado, apesar dessa contextualização que eu fiz em relação a carreiras que desaparecem e desemprego. Sim, não tenho dúvida. Existem muito mais possibilidades. A tecnologia, sem sombra de dúvida, foi o grande início dessa abertura de possibilidades que causou uma mudança nos negócios significativa, que é no momento que você deixa de ter o foco no produto, naquilo que você quer vender, e passa a ter que focar em quem compra. Com base nisso, então, ao invés de fazer o marketing, um negócio de um produto, a gente faz o marketing, um negócio com foco no usuário, né? Vem aí a expressão que tanto o design usa, a experiência do usuário. Na medida que você tem essa mudança, Milton, do trabalhar com profissões que vendem algo para trabalhar com profissões que entendem o que as pessoas querem, o mar de possibilidades de atuação é gigante, porque as pessoas não querem mais a mesma coisa. Então, o número de profissões aumenta porque o número de necessidades ou o tipo de necessidades, de desejos, ou até a forma. Às vezes a pessoa quer, pessoas diferentes querem a mesma coisa, mas não da mesma forma. Como isso aumentou muito, cresce um número de possibilidades de se relacionar com isso. E, Cláudia, quando você pega o indivíduo para fazer esse trabalho, que aspectos você leva em consideração até para identificar qual o caminho que ele deve correr e como você pode ajudar essa pessoa a modificar, a transformar-se? A primeira coisa é a própria história dele, né? A história da pessoa conta muito das suas preferências, das suas limitações, todos nós temos também, dos seus desejos, da sua forma de reagir, o como reage diante da pressão, como reagiu diante, como se identifica ou não as possibilidades, se agiu mais motivado por necessidade ou por sonho. Então, a primeira coisa é uma apropriação da própria história, que tem a ver com, que se relaciona com o autoconhecimento, autopercepção. A primeira coisa seria isso. E aí eu imagino que você deve olhar com esta pessoa qual é o caminho que ele pretende para a própria carreira. Mas, ao mesmo tempo, você ajuda a mostrar os outros caminhos que ele pode ter na frente dele? Ajuda a gente, por meio das perguntas, né, da expansão, porque uma área de atuação ela está sempre correlacionada com outras. É o que a gente chama de mapa de negócios. Eu posso ter uma atuação, por exemplo, como a minha, onde eu apoio indivíduos na sua transformação profissional, mas esse segmento conversa, por exemplo, com geração de conteúdo, com livros, com palestras. Então, existem negócios correlatos onde a gente provoca essa expansão. E, de repente, a pessoa migra, ou se não migrar daquele intenção inicial para outra, ela incorpora outros negócios. Então, não que eu vá, não é uma espécie de orientação vocacional de forma alguma, mas é uma provocação. Quem sabe fazer isso também tem habilidade que conversa com isso, isso e isso. E aí... É isso que você chama de mapa de negócio, é essa visão que a gente tem de ter. Isso eu fico imaginando qualquer profissional poderia fazer, pelo menos numa reflexão em torno das possibilidades que ele tem dentro daquele próprio conhecimento. Exatamente. Qualquer profissional deveria fazer e é utilizado também nas empresas, né? A própria empresa faz isso com os seus produtos e serviços. É um mapa que te ajuda, inclusive, a direcionar as tuas próximas ações de desenvolvimento. Agora, você encontra muito profissional quando vai trabalhar nessa área que senta na sua frente com uma ideia e dali depois sai com outra completamente diferente porque descobre um novo mundo? Acontece. Eu não vou dizer que é a grande maioria, não é, mas acontece sim. E principalmente, às vezes, as pessoas chegam muito com um título de cargo, como se esse fosse a transformação desejada. Eu quero ser diretor, eu quero ser gerente. Isso. E não tem nada de errado em querer ser isso. A questão é que a gente aprofunda, perfeito. Então, você vai conseguir ser isso se é o que quer. O que isso faz por você. Que isso é o que importa. Por que a pessoa deseja aquele cargo, né? Que é o mais fácil, porque
título do cargo ou a área é a parte mais fácil da equação que as pessoas elencam. Eu quero ser diretora de recursos humanos, por exemplo. Essa é a parte mais fácil de explicar. Agora, por quê? O que está por trás desse desejo? E aí, quando você começa a trabalhar nessas intenções, as reais intenções, talvez não seja só ser diretora de recursos humanos. Talvez diretora de recursos humanos seja uma passagem para ser outra coisa. Porque ele se conecta com o desejo, com as intenções de uma forma mais profunda. E aí o título pode ser só uma atualização, um step nesse caminho, né? É só um outro cartão que ele vai ter de visita. Exato. Mas a questão não é essa, não só é isso que você vai mudar. Identificação das características daquele profissional. Muitas vezes a gente não tem ideia de quem nós realmente somos. Nisso você me ajuda também? Ajudo sim. E ajudo você a ampliar essa ideia, do estímulo, inclusive, de você e perguntar isso às pessoas. E aí pode-se fazer isso dependendo do teu objetivo, né, do teu tempo e do teu investimento. Você pode fazer isso com ferramentas mesmo, né, até de 360 graus, né, que tem avaliações. Ou você pode fazer isso de uma forma mais natural ou informal. Você mandar algumas perguntas para pessoas que te conhecem e receber esse retorno. Também podemos conversar com clientes, né, dependendo da situação, da transformação que se deseja, se conversa com os clientes. Então, aumentar a percepção que temos de nós mesmos, não tenha dúvida que como o outro nos vê ajuda demais a essa ampliação da percepção. Isso que você está nos dizendo aqui é aquela ideia de se criar uma rede colaborativa no nosso entorno que vai nos ajudar a fazer essa transformação? Pode ser. A rede colaborativa ela pode entrar assim, de duas formas nesse admirável mundo novo do trabalho. Quando está falando da carreira, não tenha dúvida, a rede colaborativa, eu diria que é toda aquela rede que você foi montando, teu capital social que você foi somando, e das pessoas que você pode contar para colaborar, que colaborar é, né, trabalhar junto, na construção de um objetivo. Quando a gente fala disso dentro do universo corporativo, as redes de colaboração, elas estão mais diretamente relacionadas a um objetivo corporativo que se deseja alcançar. Mas, de qualquer forma, vai todo mundo trabalhar junto em função daquilo. No primeiro exemplo, é um objetivo que é mais seu, e aí você tem uma rede que te apoia. Nesse segundo exemplo, dentro da corporação, é um objetivo que é mais da empresa e todas aquelas pessoas estão engajadas para atuar junto. Me permita aqui trazer algumas das questões apresentadas pelos nossos ouvintes. Inicialmente aqui o comentário do Frank Matos. Ele diz que o fato é agora o profissional precisa se capacitar para ampliar sua visão, tanto para dentro como para fora da empresa. Faz outros comentários e conclui da seguinte maneira: as universidades formam pessoas para terem esta capacidade? A grande maioria ainda não. Isso é uma coisa que está muito em discussão. O próprio ensino, não só as universidades, até o ensino fundamental está sendo revisitado para isso. Mas as universidades estão sim focadas em ampliar isso, fazendo esse dever de casa, e tem universidades que estão ampliando e fazendo isso de diversas formas. Um exemplo, muitas universidades, principalmente a universidade paga, tem já dentro das suas instalações centros de carreira, centros de empreendedorismo, que buscam fazer essa aproximação da pessoa desde cedo com outras alternativas de trabalho. Mas como de forma a sair um indivíduo, né, que tenha essa percepção de si, o desenvolvimento das competências sociais e emocionais, sem sombra de dúvida, o ensino ainda tá pecando nisso. Nós estamos falando em transformação profissional. Isso significa que você não encontra jovens em busca dessa transformação, ou jovens estão também no seu escopo de trabalho? Estão. Não tem faixa etária. Pode ser jovem, pode ser alguém que está, como diz aí, né, indo para a terceira opção de carreira, pode ser alguém que esteja se aposentando e aí não quer literalmente se aposentar, quer continuar trabalhando. Inclui todo mundo que tenha esse interesse, esse desejo de migrar de um para o outro. O que eu não trabalho, que não é o foco, são os testes vocacionais. Eu não trabalho com vocação. Mas você é procurada por jovens, pensando em transformação? Sim, quer dizer, sim. Porque eu fico pensando que o jovem saiu de uma faculdade, começou o seu trabalho e ele já está pensando nessa transformação? Sim, muitos jovens estão buscando, né, na questão da autonomia, da independência, e o empreendedorismo tem aumentado muito nos jovens, né, jovens que desejam empreender como uma forma de realização, até de propósito mesmo, de trabalhar com algo que acredita, com pessoas que acreditam, num ambiente mais colaborativo.
Então, o empreendedorismo entra muito no desejo e interesse desses jovens que já estão aí finalizando até uma graduação ou até já finalizaram. Outra pergunta é o João Krainski, que escreveu para cá, e ele comenta sobre o mapa de negócio, que foi um conceito sobre o qual você citou agora há pouco. Como vender esse mapa de negócio? Ou seja, o que sei fazer, é isso? O mapa de negócio seria isso? Sim, o mapa de negócios ele é resultado de uma análise que compreende, sim, aquilo que você sabe fazer. Ao final, tudo que a gente faz vai se resumir em competências ou habilidades, como a gente quiser chamar. Quando a gente olha aquele conjunto de competências que está instalado, né, na tua realidade, na realidade de cada um, você pode fazer, é como se você fizesse até um jogo de similaridade. Quais são as áreas, né, que usam essas mesmas competências, ou parte delas? Então, você trabalha com comunicação. Se você deixasse, né, não quisesse mais trabalhar com comunicação, que outros segmentos de negócio se beneficiariam das competências que são as que eu uso mais na comunicação? Então, você vai por similaridade, né, migrando, aquelas competências estão presentes aonde mais? Que negócios? Estou vendo aqui nisso que você está me dizendo 2 caminhos. Porque uma coisa é eu trabalhar com as competências que eu tenho e, a partir delas, definir este mapa de negócios. A outra é eu criar novas competências para mim? Pode, lógico. Pode ser um interesse seu migrar para uma área onde você não domine. Com certeza. Você me ajuda, por exemplo, a identificar que competências eu preciso para chegar àquela função que eu desejei quando me encontrei com você? Ajudo por meio da reflexão, do processo, onde o trabalho duro está com a pessoa, né? Mas sim, ajudo no sentido de que eu ofereço um método. Mas essa identificação, sim, é feita pela pessoa. Quando as empresas procuram você para oferecer este serviço aos seus colaboradores, Perfeito. qual é o objetivo da empresa? Então, esse é o tipo de projeto que hoje tem me dado muita satisfação, porque são as empresas que me procuram para fazer isso, são as empresas que compreenderam já, de uma forma muito genuína, de que precisam apoiar os seus colaboradores a serem se colocarem como os verdadeiros responsáveis das suas trajetórias. E são empresas que fazem isso, inclusive correndo até o risco, que é o medo de muitas outras. Poxa, mas ele pode descobrir que o barato dele não é ficar aqui. Então, assim, há de se imaginar o prazer que dá trabalhar com uma empresa que está com esse nível de abertura. Então, elas fazem esse tipo de trabalho para ajudar as pessoas que trabalham com ela a identificar as oportunidades de negócio que existem lá dentro. Porventura, a identificar algo que não é lá, há um entendimento de que, ao final, é até melhor que ele saia, né, feliz de estar aí fazendo essa escolha, do que ficar, eventualmente, reclamando e não ter aquela escolha lá dentro. Então, as empresas elas fazem isso para ajudar com que os colaboradores passem a ser os responsáveis e eles comecem, então, a se responsabilizar pela carreira, ficando muito mais atentos nos projetos que estão por vir ou nos projetos que eles podem sugerir, inclusive, aonde eles possam exercer aquele desejo deles profissional. Quando eu me apresento com desejo de fazer uma transformação na minha carreira, de fazer uma transformação profissional, qual é o tempo que eu tenho que me colocar como meta, para que seja um tempo razoável, necessário para desenvolver talvez habilidades e me preparar realmente para aquele outro estágio da minha vida? Então, eu não poderia te dizer um tempo exato, né? Tudo depende. E aí depende do quê? Para não frustrar a tua pergunta. Mas tudo depende do quê? Esse objetivo que você está desejando, o quão longe ele está. Vou pegar aquele exemplo que eu falei do início, que eu estava conversando com você. Alguém que é um analista sênior dentro de uma empresa e deseja construir um caminho até uma diretoria. Há de se imaginar que isso não é em 6 meses, né? Que são 1 ano. Não vamos botar 10 anos, mas sabemos que não é no próximo triênio, né? Provavelmente. Então, depende muito do que é esse teu objetivo e de onde você está. Normalmente, as pessoas procuram para transformações um pouco mais próximas, né? E aí estão muito mais na tua mão. Aí eu vou dizer que depende do seguinte, da tua energia, do tempo que você tem, porque dependendo da transformação que você quer, são horas extras. Você tem lá a tua atuação atual profissional e está construindo um caminho para uma segunda, né? Se for uma mudança muito significativa. Isso requer horas extras. Quando eu fiz isso para mim, lá atrás, eu trabalhava, que eu queria ir para a área de conteúdo, que eu montei o meu blog, que é o Salada Corporativa. Eu trabalhava sábado e domingo, eu escrevia de noite, porque eram horas adicionais que não estavam naquele escopo da minha função atual. Calma lá.
Você fez transformações profissionais na sua carreira. Sim. Quer dizer, esse conhecimento com o qual você trabalha hoje ajuda outros profissionais, você aplicou em você mesma? Sim, eu tenho o mote da minha empresa, vamos dizer assim, o posicionamento da minha empresa, ele está todo em cima do protagonismo, né? De você se colocar como responsável pela transformação que deseja. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que ao me colocar como responsável e desejar, vai acontecer daquela forma. Não, não é isso. Mas eu, apesar do ambiente, das dificuldades ou das facilidades, eu vou atrás. Independente se está chovendo, se está fazendo sol, se isso, se aquilo, a política, a economia, eu busco alternativas para chegar lá. E isso vem de uma crença, porque eu vivi isso na minha vida, né? Em 3 grandes momentos profissionais que eu menciono e conto isso até no storytelling lá no meu site, eu vou contar isso, que eu vivi isso. O primeiro deles foi quando eu desejei ser diretora. Eu era uma profissional e um dia eu tenho os meus motivos, porque eu queria aquilo, não vou contar aqui, senão vamos nos estender muito, mas quando eu desejei me tornar diretora, por N questões, eu fiz esse tipo de trabalho para mim. O que eu preciso, então, para chegar até lá? Que competências, que experiências? Não quer dizer que as coisas ocorreram como eu defini. Eu fui demitida no meio do caminho, também passei por questões pessoais, mas eu redirecionava e não perdia de vista. Depois disso, há 8 anos, eu resolvi empreender. Então, de novo, e aí eu era executiva de uma grande multinacional, as pessoas diziam que eu era louca, você é louca, você tem um emprego dos sonhos, e eu decidi empreender. Então, de novo, entra... O emprego era dos sonhos, mas o seu sonho era outro. Naquele momento se tornou empreender. E eu empreendi com aquilo que eu tinha, que era o meu conhecimento, o meu domínio, né? Então, eu fui naturalmente para uma consultoria. Então, abri a minha própria consultoria, ela existe há 8 anos. E nesse momento eu estou de novo vivendo uma transformação e eu ouso dizer, não sei se é aquela impressão, Milton, de que porque é a última é sempre aquela que a gente acha mais difícil ou mais significativa, mas eu estou fazendo uma transformação digital no meu negócio e então estou indo para o digital com o portal, conteúdo, infoprodutos, treinamento online. E esse mindset, né, eu tenho 47 anos, quer dizer, esse mindset do mundo físico para o digital, que os jovens tiram de letra, não é tão fácil assim para mim. Mas você está fazendo uma transformação pela mudança do ambiente. Pela mudança do ambiente, exatamente, um ótimo exemplo. Quando eu comecei a perceber o potencial do digital e a capacidade de você alcançar muito mais pessoas, com um foco muito grande no conteúdo, que é uma coisa que é um valor para mim, o estudar, o aprender. Eu falei, é lá que eu quero estar, também. A Andréa pergunta aqui pelo e-mail, milton@cbn.com.br, ela pergunta o seguinte, a gente tem fatos na carreira que nos sinalizam que está na hora de pensar numa transformação? Acredito que sim, André. Não necessariamente a gente consegue percebê-los, né? O que é uma pena. Às vezes a gente acha que é alguém que até já ouvi isso, mas isso é inveja, tá com inveja. Tem sim, eu acho que tem indícios sim do mercado. Por isso a importância hoje, nesse mundo que muda tanto, de você ler muito de tendências, ler muito sobre tendências do seu segmento que você está, para entender as mudanças que vêm, que novas competências você precisa adquirir. Isso vale para todo mundo, mas aí deixa uma dica para aquelas pessoas que trabalham com algo muito especializado, né, que requer um nível de especialização muito alto. Eu diria que essas pessoas têm que ainda mais estar atentas a isso, porque se você tem um nível de especialização muito alto, você provavelmente é uma referência naquele tema, é conhecido por aquilo, talvez você demore mais a perceber que aquilo está, entre aspas, decaindo ao longo do tempo. Porque, você é a referência, né? Por exemplo, quem trabalha com sistema tem que tomar muito cuidado com isso, né? O sistema X, o cara é especialista, tem todas as certificações e, de repente, tem jovens aí criando uma startup do sistema Y que vai desbancar o X. Né? Então, quanto maior o teu nível de especialização, maior risco de não perceber esses sinais. Porque você realmente sabe muito, você é referenciado por aquilo, você domina aquilo, talvez você não veja as coisas novas que estão ameaçando. A questão da Patrícia, que nos coloca também por e-mail, é a seguinte, se você recebe profissionais que vão em busca de uma transformação e no meio da conversa descobrem que eles estavam apenas frustrados com o emprego em que eles estavam, mas eles querem continuar fazendo a mesma coisa, só que em outra empresa. Acontece sim, isso acontece muito. E mesmo que não me procurem profissionalmente, eu vejo meus amigos conversando.
Normalmente, as pessoas estão motivadas em deixar algo, o que é uma luz vermelha gigante. Quando você conversa com alguém que fala, eu quero mudar, show, eu adoro mudança, mudança para mim é energia, é combustível, fico feliz da vida. Aí você começa, que bacana, o que te motiva, né, a querer isso? Eu não estou gostando do meu chefe, eu não estou gostando do ambiente, eu não gosto do projeto que eu estou. Quando começa a dar como motivos, as intenções da mudança estão nos desgostos com a situação atual, tem que acender a luz amarela. Porque talvez você esteja só querendo deixar uma situação e não mudar. Você quer mudar o emprego, não transformar-se profissionalmente? Às vezes sim. Só isso, às vezes. Às vezes você pode também mudar um pouco a forma como interpreta esses sinais e identificar valor onde está também. Tem esse detalhe, quer dizer, você se redescobrir na função que você já está exercendo. Também pode acontecer, é um novo olhar, entender o porquê que o outro faz aquilo, se o seu chefe é desse jeito ou daquele, o que está motivando ele, o que você pode conversar, o que você pode mudar. Talvez você não precisa mudar de empresa, muda de área, principalmente se você está numa empresa grande que promove isso. Cláudia, se você, para fechar nossa conversa aqui, pudesse dar uma recomendação aos vários profissionais que nos acompanham, nós vamos levar em consideração que são profissionais das mais diferentes áreas e em diferentes estágios. Que recomendações você daria baseada nessa experiência que você tem de estar a todo momento frente a frente com profissionais? Profissionais acreditando na necessidade de uma mudança, entendendo o que está acontecendo no seu entorno. Que sugestões você daria aí de forma resumida tudo aquilo que a gente conversou até agora? Eu diria 3 coisas. O mundo está mudando rápido demais, numa velocidade muito grande, mudanças cada vez mais significativas. Num cenário como esse, a importância de você estar compreendendo esse mundo, lendo tendências, entendendo o que vem por aí, o que está acontecendo não só no Brasil, obviamente, mas no contexto mundial, o que a tecnologia está promovendo. Você está antenado mais com esses temas, independente da área que você atua, né? Uma visão mais ampla do mundo do trabalho. A segunda, eu investi fortemente no desenvolvimento da autopercepção. Parece uma coisa óbvia, parece clichê, mas não é clichê, não. Onde você está num cenário que tudo muda, aquilo que você controla, entre aspas, né, aquilo que você influencia, a maior influência está em você mesmo. É a questão do avião, quando despressuriza, cai a máscara, o que você faz? Primeiro em você, para depois no outro. Então, a investir pesadamente no autoconhecimento, na autopercepção, o que você gosta, o que você não gosta, o que é aquilo que te motiva, como você reage diante da pressão, o que te deixa chateado, o que te faz brilhar os olhos, para que você possa, com base nisso, a terceira dica, ter coragem, e aí eu digo coragem, ousar dizer coisas que deseja. O brasileiro, para não falar do ser humano como um todo, mas vamos ficar aqui no Brasil, o brasileiro às vezes parece ter assim, um pouco de medo, de coragem, de falta de coragem de dizer eu quero ser isso ou eu quero fazer isso. Aí por N questões, talvez o medo de não alcançar, o medo de julgamento, aí a gente teria que avaliar todo mundo. Mas coragem para dizer o que quer. Não tenha medo de mudar? Não tenha medo de mudar, não tenha medo. Tá certo, você é uma prova disso. Sim. Você acabou de contar para nós agora há pouco aí sobre as suas mudanças. Sim. Todas elas feitas com sucesso. Né? Com todos os tropeços que a gente tem, sim, mas é possível voltar a vencer. Cláudia, quero agradecer sua gentileza de ter vindo aqui no Mundo Corporativo, trazer parte dessa experiência que você está desenvolvendo, parte dessa sua história que você ainda está construindo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. E muito obrigado a você que participou ativamente aqui, ao vivo, também pelo Facebook, mandando sua pergunta, fazendo seu comentário, nos assistindo. Lembrando sempre que a nossa ideia é que você pegue este conhecimento e leve às outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas. Se você tiver interesse, vá ao nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Lá é um espaço para você publicar o seu pensamento, o seu artigo, o seu conhecimento. Uma maneira de fazer com que esse conhecimento chegue até outras pessoas. Esse é o grande barato de estar aqui com vocês no Mundo Corporativo. Até o próximo capítulo.